seguindo os textos. O próximo texto é o Canto dos 6 Sons da Cura. Para aliviar a compressão espiritual do outono e a secura do espírito, permita-se que o sopro libere aquilo que se encontra preso e esvazie-se de forma abrupta. Então aqui ele está falando sobre a compressão espiritual, que é a tensão, é a pressão que fica sobre nós no nosso dia a dia, e a secura do espírito. A secura do espírito se refere à tristeza, à depressão, né? Tudo aquilo que deixa a gente seco. Então, a gente usa esse som aqui. A gente presta atenção no pulmão e sopra sempre pelo céu da boca. O ideal é o nosso corpo ensinar o som que é poderoso para ele. Em Quan Luan, esse processo ele vem mais poderoso na segunda parte de uma fórmula que a gente chama de fusão dos 5 elementos. Tá bom? Então, o barulho que a gente tem que ter aqui é como, por exemplo, de um gás que está preso e está sendo liberado. Ok? Depois, próximo som. Para aliviar a solidão do inverno e o pavor do espírito, permita que o sopro circule o elemento que sustenta a vida, que é a água, alimentando as fontes para que se cristalinizem. Então aqui a gente tem os sons que purificam os rins. Os rins são os órgãos do nosso corpo que armazenam a energia da solidão. Eu não falei do pulmão. O pulmão ele armazena a força, a rigidez, a vontade. Os rins, eles têm a ver com a tranquilidade, a sabedoria, e as energias tóxicas deles são as energias frias, de solidão e de medo. Por isso que ele fala, para aliviar a solidão do inverno e o pavor do espírito. O som que a gente vai ter mais comum é o som da chuva. Ok? Ou o som algum som que lembre a água de alguma forma. Próximo. Para aliviar as feridas da primavera e a revolta do espírito, permita que o sopro pesado torne-se em vento suave. As feridas da primavera têm a ver com a frustração, né? Na primavera as flores estão abrindo, os animais estão mais sexualizados, né? E as feridas da primavera têm a ver com a rejeição, tem a ver com a frustração, né? Quando uma coisa parecia que ia, de repente não vai. Então é uma energia amarga. E depois ele fala da revolta do espírito. A revolta do espírito é a raiva. Nós brasileiros temos muitos problemas com a raiva. Quando a raiva estoura, a gente tem vontade de pegar uma faca e sair correndo atrás da pessoa e matar. E muita gente faz isso. E via de regra, a gente tem dificuldade de se revoltar com uma coisa. Tem uma frase do Mário de Andrade que diz assim, isso está na Ópera do Café. Muitas vezes a gente se revolta por incapaz de não se revoltar. Então, isso tem a ver com a raiva acumulada. Quando a gente está assim, de saco cheio com uma coisa, o som que a gente faz geralmente é... Esse som é o som que libera as toxinas do fígado, que é quem armazena a raiva, quem armazena a amargura. Então a gente vai ter... Próximo. Para aliviar a euforia que encandece a vida no verão e a inquietude do espírito, permita que o sopro extingua o excesso de fogo.
A euforia que encandece a vida é a ansiedade. E a inquietação do espírito tem a ver com como essa ansiedade move a gente. Então essa ânsia, ela fica no coração. Eu esqueci de novo de falar das coisas boas do fígado. O fígado, ele tem a bondade, que também é excessiva, não é legal. E ele tem a capacidade de regeneração, a capacidade de voltar a gerar força. O fígado é o grande gerador de energia do corpo. O coração tem alegria, tem o amor, etc. Tá? As emoções quentes ficam armazenadas no coração. Então, o som que vai ajudar a gente a eliminar a ansiedade, a crueldade, a maldade do coração e as mágoas, né? Isso é a ânsia do espírito, ele fica magoado quando isso não é correspondido. A gente tem... Qual que é a diferença do som do fígado, tipo todo saco cheio, para esse... Tá bom, vamos entregar então. Esse é o som do fogo. Próximo. Para aliviar o tédio e o apego da canícula e a estagnação do espírito, permita que o sopro se manifeste de forma despreocupada e complete a digestão. Então aqui a gente tem as emoções que vão ser armazenadas no baço. E essas emoções, elas têm um pouquinho de cada uma das 4 energias. Então elas têm um pouco da frieza dos rins, do calor do coração, da secura do pulmão e da umidade do fígado. Então ela é uma energia que, apesar da gente chamar de neutra, ela não é neutra de ser vazia, ela é neutra de ter um pouco de cada energia. Tá? Então, as emoções boas é uma energia de cuidado, é uma energia de nutrição e é uma energia de harmonia. As emoções que podem ser consideradas negativas, como ele está falando aqui, é o tédio, é o apego no sentido de não querer mais soltar as coisas, e a estagnação do espírito tem a ver com a indecisão, a incapacidade de ir para frente na vida, essas coisas. A gente tem esse som aqui. Ou o som que o seu órgão fizer assim que ele liberar isso. A última parte do texto, para balancear e selar a prática de circulação dos ventos internos, descritos anteriormente, permita que a força cósmica vivente nos céus desça e alimente as fontes da Terra. Aqui a gente tem um som especial que trabalha com uma coisa que a gente chama de triplo aquecedor. Na mulher, o triplo aquecedor, ele envolve o útero, a parte da pleura, e o cérebro. No homem, ele envolve a próstata, no lugar do útero. Depois a pleura e o cérebro também. Então eu tenho esse som aqui feito aqui em cima. Tá, então esse som, ele harmoniza a distribuição de energia pelo corpo. Quando eu faço... Eu prometo que no futuro eu faço um vídeo específico sobre algumas variações das práticas dos sons da cura. Mas o mais importante que a gente tem que lembrar é que o ideal é que o nosso corpo ensine os sons que são poderosos para eles. Então, quando a gente está num estado em que a nossa mente não está mais brigando com o corpo e a gente consegue deixar a energia fluir, o nosso corpo pode ensinar para a gente aquilo que é mais poderoso para ele. Isso tem a ver com os aprendizados das práticas espontâneas, porque ninguém pode ensinar para o seu corpo o que é poderoso para ele. Quem pode ensinar a gente a acessar isso é o próprio corpo. Então, se você quer aprender sobre o seu corpo, quer aprender como a energia flui nele, deixa que ele te ensina. Ele é o grande mestre sobre ele mesmo.
Então, o nosso corpo sabe mais sobre ele do que qualquer cientista, tá bom? A gente precisa aprender a se abrir e entregar para ele, como a gente fazia quando era criança. Então, a gente fazia movimentos estranhos, barulhos estranhos, e isso harmonizava a energia do nosso corpo. Mas a gente foi sendo podado e aprendendo que isso não era bom. Por isso a gente foi parando de se conectar com o que é natural na gente. Mas se você quer de fato compreender como a energia flui no universo, você precisa se reconectar com a sua habilidade natural de se conectar com o seu corpo, de permitir que a energia flua sem julgamento e tentando deixar com que ela nos ensine profundamente, tá bom? Para os Fanxi, que é o povo de Quanluan, a escrita é Kunlun, a primeira coisa é a verdade do coração. Ninguém pode ensinar para você sobre o seu coração, mas você pode aprender a se conectar com o seu coração. Então a gente diz que os Fanxi têm 3 preceitos. E o primeiro preceito é usar o coração como bússola. Bússola é aquele instrumento que serve para dar o norte, que serve para dar as direções. E o ideal da nossa vida é que quem dê as direções dela seja o nosso coração. Então, para isso, a gente tem que aprender a entregar o nosso coração para o céu, para que o céu possa direcionar o nosso coração. E assim a gente não vai ser guiado por corrupção ou vai ser guiado por aspectos nocivos e venenosos do nosso ego. Para isso, eu preciso limpar tudo aquilo que corrompe o meu coração e eu preciso permitir que o meu coração seja guiado pelo céu. Não tem como eu ser guiado pelo céu se primeiro eu não me conecto com o meu coração. Daí eu purifico as ilusões que tem nele e daí eu deixo o céu me guiar. Entre outras coisas, purificar essas ilusões não quer dizer você deixar de ser humano, quer dizer você abraçar a sua humanidade, você abraçar a sua limitação, você abraçar os seus desejos, você abraçar os seus anseios, você abraçar as suas dificuldades e entender que se você carrega elas no colo, elas têm mais chance de ser cuidadas do que se você trata elas com culpa, com medo e com apego. Se a gente vai enchendo a nossa vida de peso, fica mais difícil caminhar. Se a gente entende que esse peso é natural e a gente abraça ele, daí a gente pode trabalhar para a liberação dele. Ok? Até o próximo texto.